Olá, meus amores, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de português. Então, não se esqueça de pegar o seu livro de português e você vai lá e abre o seu livro na página 30, porque nós vamos relembrar o que a gente já falou sobre a ortografia na aula passada. Ortografia com palavras com P e palavras com B. Então, vamos aí, ó. Primeira palavrinha que nós vamos ver aí no nosso slide aí, ó. Nossa primeira palavra que tá aí, ó. Balão, bolo, barco, bingo e bomba. Então, estas palavras foram as palavras que nós vimos com B. Então, nós vamos ver agora as palavras com P, que vai ser, ó, pano, padre, picada, pato e tapete. Então, todas essas palavras a gente vai relembrar. O sonzinho vai ser igual. O movimento da nossa boca também vai ser igual, mas na hora da escrita, na hora da grafia da palavra, ela não se escreve a mesma coisa. Uma vai ser com P e a outra vai ser com B. Então, agora, nós vamos pegar mais uma vez o nosso livro e nós vamos lá na página 42. Pega o seu livro aí, pede ajuda da mamãe, ou do papai, ou da vovó, quem estiver com você. E aí você vai abrir na página 42, que nós vamos falar sobre a ortografia. Palavras com T e palavras com D. Lembrando mais uma vez, ela vai fazer o mesmo movimento da boca, ela vai fazer o mesmo sonzinho, mas ela não se escreve do mesmo jeito. Uma vai ser com T e a outra vai ser com D. Então, nós vamos ler juntos aí algumas palavras. Ó, primeira palavra que está aí: rato, mata, tesoura, tucano e sabonete. Então, olha o sonzinho que ela fez do T. E aí nós temos outras palavras. Só que essas palavras agora vão ser com D. Então, nós vamos ler as palavrinhas com D aí, ó. Dentista, cadeado, nada, cada e disco. Todas essas palavrinhas são com D. Lembrando mais uma vez, ela vai fazer o mesmo som, mas ela não vai escrever do mesmo jeito. Então, tem que prestar bastante atenção. Como é que eu gravo essas palavrinhas, Tia Jaque? Através da leitura. Então, leia bastante. Aproveite que você está em um momento em casa. Faça bastante leitura. Não se esqueça, leitura se faz todos os dias. Quanto mais você lê, melhor vai ficar. Então, agora nós vamos para a nossa aula, uma coisinha nova que nós vamos aprender hoje, que vai ser sílaba. Você vai primeiro pegar o seu livro, corre lá, abre na página 49. E aí nós vamos ver o que vai ser a sílaba. Vamos relembrar? Sílaba, eu posso separar sílaba. Igual algumas palavras, elas são separadas. Então, nós vamos ver aí que elas têm alguns nomes específicos. Mas primeiro nós vamos ver aí, ó. O primeiro que está aí de rosinha, ó. O C e o V, que vai ser a consoante e a vogal. Então, eu tenho a palavra camisa. A palavra camisa, ela vai ser o C e o A. E nós temos depois o V, que vai ser de vogal. Então, nós temos a primeira palavra aí, ó, amigo, o A, que é a vogal. Nós temos o próximo, que vai ser vogal e consoante, que é o V e o C. Na palavra absurdo, primeiro vai vir a vogal e depois vai vir a consoante. E o próximo agora, que é o C e o V,
que vai ser a consoante, consoante novamente e a vogal, e que é na palavra aí, ó, trabalho, que vai vir primeiro a consoante, depois a consoante novamente e por último vai vir a vogal. E o próximo aí, ó, consoante, vogal, consoante, da palavra carta. Nós temos o C, que é a consoante, o A, que é a vogal, e o R, que é a consoante. E agora nós vamos ver algumas definições dessas sílabas. Nós temos o primeiro aí, ó. O primeiro vai ser monossílaba. Por que monossílaba? Porque ela só tem uma sílaba, somente uma sílaba. Então, nós vamos ler essas palavras que nós temos aí, ó. Pó, mão, pé, pá, chão, lei e trem. Então, todas essas palavras que estão aí, que nós acabamos de ler, elas são monossílabas. Por que elas são monossílabas? Porque ela só tem uma sílaba. Ela não tem mais de uma sílaba, somente uma sílaba. Se eu for separar a mão, ela vai ficar novamente o quê? Mão. Ela não vai ficar separada, porque ela só tem uma sílaba, que é chamada de monossílaba. Nós temos a segunda agora, dissílaba. O próprio nome já está dizendo, dissílaba são duas sílabas. Então, nós vamos ler essas palavras aí, ó. Pato, peixe, melão, vaso, pipa, tigre e caixa. Se você for olhar ao lado aí, todas essas palavras eu separei e todas elas só têm duas sílabas. Elas não têm mais de uma sílaba, elas só têm duas. Por isso que ela é chamada de quê? Dissílaba, porque ela só tem duas sílabas. Ela não tem mais que duas sílabas, ela só tem duas sílabas. Então, nós vamos para o próximo aí. O próximo, a gente tem que pensar que monossílaba é uma sílaba, dissílaba são duas sílabas, e nós temos o próximo que vai ser três sílabas. Somente três sílabas. O próprio nome já está dizendo, se você pensar, ó, trissílaba. Então, nós temos as palavras que nós vamos ler juntos, ó. Banana, cadeira, tomate, coruja, jacaré, cabelo e azedo. Todas as palavras aí que estão aí, se você separá-las, elas vão estar o quê? Em três sílabas. Elas não vão estar em uma sílaba, elas não vão estar em duas sílabas, elas vão estar quantas? Em três sílabas. E aí ela é chamada de quê? Trissílaba. Então, preste bastante atenção para você não errar. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. E trissílabas, três sílabas. E agora nós temos o próximo, que vai ser o quê? Polissílaba. Polissílaba tem quantas sílabas? Olha aí, ó, 4 sílabas. E aí nós vamos ler essas palavrinhas que estão aí, ó. Primeira palavra, ó, televisão, borboleta, esperança, enfraquecer, política e agitado. Todas essas palavras têm quantas sílabas? 4 sílabas. Então, elas são chamadas de quê? Polissílabas. Então, todas essas palavras que estão aí, elas são polissílabas. Por quê? Porque elas têm 4 sílabas. Então, vamos pensar, ó. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. E polissílabas vão ter quantas? 4 sílabas. Então, pense bastante. Algumas, o próprio nome já diz, ó, dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E monossílaba e polissílaba, que o próprio nome não diz. Mas é só você pensar, pense bastante, que aí você vai conseguir. E aí você vai continuar no seu livro
E aí você vai abrir ele na página 50. E aí você vai fazer, olha só o que você vai fazer no seu livro. Você vai fazer essa leitura do Coração Guloso. E aí você faça uma leitura bem bonita, caprichada. E embaixo você vai retirar do texto algumas palavras, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E na página 51, o número 2 você vai formar palavras, o número 3 você vai numerar de acordo com a primeira, que vai ser também o nome das sílabas. O número 4, aquilo que nós vimos lá na página 50. Deu dúvida? Desculpa, na página 49. É só você voltar lá na página 49 que você vai ver, ó. CV, consoante e vogal, o V de vogal. É só você prestar bastante atenção que o primeiro aí já está pronto, de pessoas. Então, aí você vai virar na página 52 e vai colocar também, ó, o A para monossílaba, o B para dissílaba, o C para trissílaba e o D para polissílaba. Então, preste bastante atenção aí. E o número 6 você vai fazer o que está pedindo, na letra A, na B, até você chegar na letra D. E aí você vai voltar com o seu livro lá na página 34. Volta lá no seu livro, na página 34. E aí você vai, ó, ler de novo o texto que você já leu. Sorveteiro, você vai ler novamente. Tia, mas eu já li. Mas você lê novamente, capricha bastante na letra, na leitura. E aí, quando você for fazer, a sua letra tem que ficar bem bonita e caprichada. E aí, você fez a leitura novamente? E aí, você vai lá na página 37 e aí você vai fazer a interpretação do texto. Na 37 e na 38, você vai fazer a interpretação lá do texto sorveteiro. Então, preste bastante atenção, faça com calma, faça com tranquilidade, leia bastante. Lembra, leitura tem que ser todos os dias. Eu digo todos os dias na sala e vocês sabem disso. Leitura se faz todos os dias. Olha só, nós estamos em casa neste momento, não é? Mas por que nós estamos em casa? Por causa desse vírus, o coronavírus. Então, nós sabemos que nós temos que lavar bastante as nossas mãos, a gente fazer bastante higiene. E você sabia de uma coisa? Que até o Cascão, que eu descobri, aprendeu a lavar as mãos. A gente sabe que o Cascão não gosta muito de tomar banho, lavar as mãos. Mas por causa desse vírus, que ele não quer ficar doente, o que ele fez? Ele aprendeu a lavar as suas mãos. Olha ele aí, lavando as suas mãos. Olha que legal, ele aprendeu. E se ele aprendeu, nós também temos que aprender a lavar as mãos todo momento. Por quê? Porque é através das nossas mãos que o vírus entra no nosso corpo. E aí nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos escutar uma música bem legal. E aí você, ó, pega a sua turma que está na sua casa aí. Aproveita que você está com eles aí, ó. E aí vamos aprender essa música, que é a música Hora de Lavar as Mãos, da Turma do Seu Lobato. Então, escuta essa música e aprende ela e, ó, coloca o povo para dançar para a gente poder aprender. Depois a gente volta aqui, tá bom? Vamos escutar a música então. Atenção, criançada! Vamos lavar bem as mãozinhas com água e sabão toda vez que chegar em casa, antes e depois de ir ao banheiro e também antes das refeições. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue as mãos na palma entre os dedinhos e a espuma leva o bichinho da sujeira. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue as mãos na palma entre os dedinhos e a espuma leva o bichinho da sujeira. Você pode brincar o tempo inteiro, na terra, no jardim, no chão da sala, mas o bichinho da sujeira está em todo lugar. Por isso as mãozinhas você tem que lavar. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue
bichinho da sujeira. Dê adeus pro bichinho da sujeira, com ele não se pode brincar. Se a gente não lavar bem as mãos, esse bichinho faz dodói, não brinca não. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue as mãos na palma entre os dedinhos e a espuma leva o bichinho da sujeira. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue as mãos na palma entre os dedinhos e a espuma leva o bichinho da sujeira. Você pode brincar o tempo inteiro, na terra, no jardim, no chão da sala, mas o bichinho da sujeira tá em todo lugar. Por isso as mãozinhas você tem que lavar. Bote a mão debaixo da torneira, pegue o sabão, mas não demore a vida inteira. Esfregue as mãos na palma entre os dedinhos e a espuma leva o bichinho da sujeira. Dê adeus pro bichinho da sujeira, com ele não se pode brincar. Se a gente não lavar bem as mãos, esse bichinho faz dodói, não brinca não. Esfregue, 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 esfregue no sabão, na palma entre dedinhos, espuma de montão. Vai limpando ligeirinho, tirando o bichinho, até todo sujinho, descer pelo ralão. E aí, gostaram? Muito legal, né? Colocou o povo para dançar? Então, a tia Jaque tem um outro recado para te dar. A tia está com muita saudade de vocês. E aí, rapidinho, nós vamos voltar para a escola, vai passar esse tempo, não é? E aí, nós vamos ficar todos juntos novamente. Nós não podemos ficar abraçando e beijando, né? Mas nós vamos ficar juntos. Então, ó, um beijo grande para você e até a próxima, tá bom? Um beijo!